Oi, pessoal. Então, para você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Larissa. Para você que já me acompanha, seja bem-vindo novamente, tá? Então, hoje vamos conversar sobre um assunto super importante da saúde pública do Brasil, que foi a reforma sanitária, ou também chamado de movimento sanitário, né? Como é chamado na literatura, tá? Eu trouxe somente esse slide aqui com alguns pontos e algumas perguntas que vão ser norteadoras aqui da nossa conversa, desse desenrolar dessa nossa conversa de hoje, tá? Então vamos começar? Primeiro, quando foi que teve início, quando foi que surgiu o movimento da reforma sanitária? Então teve início lá no final dos anos 70, início da década de 80. E sempre que eu falo sobre esse assunto, é importante a gente saber também que todo o processo de formação de saúde, de produção de saúde, nós não podemos olhar de forma isolada. Então nós temos que saber também o aspecto histórico, né, o contexto político, social, econômico, aquela época, né, em que estava passando o país. Então, nesse período, nós estávamos vivenciando o período da ditadura militar. Vocês recordam, né, que foi de 1964 a 1985. Então, estávamos aí no período do autoritarismo, tá? No final dos anos 60, mais ou menos, tivemos um momento de pujança econômica, ou seja, de crescimento econômico. Só que em contrapartida, nós temos também o crescimento da desigualdade social, né? O crescimento aí também de crise nos serviços públicos de transporte, de saúde, então a precariedade das condições de vida como um todo. Então a reforma sanitária ela surge como sendo um movimento de reivindicação contra a ditadura militar. Vocês conseguem perceber a importância de saber esses aspectos históricos? Então era essa a realidade do país à época. Larissa, e na saúde? O que era que nós tínhamos? No que tange à saúde pública. Então, nós tínhamos uma duplicidade do sistema. De um lado, nós tínhamos a medicina previdenciária, ou seja, tinha direito, tinha acesso aos serviços de saúde aqueles trabalhadores formais, que tinham carteira assinada. E de outro lado, nós tínhamos a saúde pública, que estava a cargo já do Ministério da Saúde, né, que teve sua criação lá em 1953. E nessa questão aqui, as atividades, as ações eram mais pontuais, eram de caráter mais preventivo, campanhista, né, de erradicação de algumas doenças que eram mais prevalentes naquela época, né? Então nós tínhamos essa duplicidade. Não era, a saúde não era universal. Todas as pessoas não tinham acesso a todos os serviços de saúde, tá? Então, com isso, né, nesse movimento de reivindicação, surgiu a reforma sanitária. Quem foram os atores que participaram, que idealizaram no início, né, esse movimento? Então tiveram várias categorias, né, os médicos, acadêmicos, cientistas, parlamentares, que fizeram parte, né, desse movimento. E tinha essa proposta. A real proposta da reforma sanitária, do movimento sanitário, era para que a saúde fosse de todos, que todos tivessem acesso à saúde, e não só aqueles que tinham a carteira assinada, né, que eram trabalhadores formais, tá? Então, o contexto da reforma sanitária surgiu nesse aspecto. É importante a gente fazer esse contraponto, né? Como eu sempre falo, o processo de formação de saúde, nós não podemos ver de forma isolada. Temos que observar o contexto histórico, né? Que aquele país, aquela época estava passando. Então, essa reforma, esse movimento vem realmente a fazer, né, um início da transformação da saúde que nós temos hoje, né, o nosso SUS. Então veja como isso começou lá atrás, né, como foi importante. E aí, né, teve um encontro super importante, também a questão recorrente das provas de concurso, residência, a oitava Conferência Nacional de Saúde, né, que debateu justamente isso, a saúde como sendo de todos e dever do Estado. Todo cidadão que estiver em território brasileiro, ele deve ter acesso aos serviços de saúde. Então foi aí muito importante a oitava CNS. Foi a primeira conferência também que teve a participação dos usuários, né, do SUS. As outras anteriores não tinham. E aí todo esse processo da reforma sanitária que teve a oitava Conferência Nacional de Saúde foram muito importantes para o que estaria hoje nas bases legais, né? Primeiro na Constituição Federal de 1988, né? Aí dos artigos 196 ao 200 que vão tratar da saúde
E também na lei orgânica, a lei 8080, que vai falar de toda a organização, do funcionamento, né, das ações e dos serviços do SUS, a lei 8142, que vai tratar da participação da comunidade, né, no processo também de formação de saúde dentro do SUS. Então, esse foi o contexto em que surgiu a reforma sanitária. Ficou claro para vocês? Tá? Então, vamos lá? Vamos ver agora que eu trouxe aqui algumas questões sobre a reforma sanitária, tá? Vamos lá? Primeiro, essa daqui da banca Comperv. Em meio à profunda crise econômica e política do Estado brasileiro, surge no final da década de 70 e início dos anos 80 um movimento pela reforma sanitária brasileira, que defendia um sistema de saúde universal, tá vendo? De caráter universal, em contraposição ao modelo médico-assistencial privatista, então vigente, né? Esse modelo aí que tinha mais esse caráter de olhar o enfoque da doença, de que não tinha essa questão de prevenção, né? Que mais aqui? Em contraposição ao modelo médico assistencial privatista, então vigente, que se apresentava cada vez mais ineficiente, caro e excludente. O movimento pela reforma sanitária brasileira. E aí ele dá as alternativas. Vamos ver? Primeiro, letra A. Propôs estratégias como as ações integradas em saúde para o alcance de um sistema de saúde mais integrado que foram implantadas após a Constituição de 88. Então, o que está errado aqui? Sim, as ações integradas de saúde começou a ter, sim, essa questão de olhar a saúde de forma mais integrada, mas ela aconteceu lá em 1983, tá? Não foi em 1988. Letra B. Teve a participação de profissionais de saúde, de intelectuais da saúde, sim, coletiva e lideranças políticas, mas sem a colaboração de parlamentares. Então, o erro está aqui. Teve a colaboração, sim, de parlamentares. Um nome muito importante, né, da reforma sanitária, dos idealizadores, foi o Sérgio Arouca, né, um médico sanitarista, parlamentar também, que teve aí um nome super importante nesse processo da reforma sanitária. E algumas instâncias também, né, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, em 1976, que foi importante na luta pela reforma sanitária. Mais à frente um pouco, 3 anos após, né, em 1979, a Abrasco, também a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, foram também um centro e outra associação super importantes no movimento aí da reforma sanitária também, tá? Importante pontuar isso. Letra C. Teve seu ponto alto na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, até aí tudo bem, ok. A qual produziu um relatório que pouco influenciou no Sistema Único de Saúde. Então, o erro está aqui, né, pessoal? Então, o relatório da 8ª CNS foi super importante para o SUS. Influenciou de maneira forte, né, a produção aí do que é o nosso Sistema Único de Saúde de hoje. Então, foi muito importante, muito influenciou. Então, também está errado. Só sobrou a alternativa D, que com certeza vai ser o nosso gabarito. Gerou mudanças no sistema de saúde, alcançando mudanças institucionais importantes e apontando alternativas centradas na atenção primária em saúde. Sim, com certeza. Aqui nós lembramos também que a essa época, né, 1978, vocês lembram que nós tivemos a Conferência Internacional de Saúde de Almata, lá no Cazaquistão, né? E justamente nessa conferência era debatida a importância de que a saúde ela fosse direito de todos. E a estratégia, né, principal, central, era que todos tivessem acesso à saúde, a começar pela atenção primária. Então, foi sim super importante, tinha essa centralidade na atenção primária à saúde. Gabarito dessa questão, letra D, né? Questão bem bacana, claro, se a gente estiver estudando, né? Se não estudar, fica meio complicado. Outra questão aqui da FGV. Uma das principais conquistas da reforma sanitária com a criação do SUS foi a de regulamentar a atuação dos serviços privados de saúde? Não, né? Com certeza não. Fiscalizar as operadoras de plano de saúde? Não. Consolidar as campanhas sanitárias? Também não, porque aqui nós vimos, né, nós não queríamos uma duplicidade, continuar essa duplicidade, né, de saúde, só campanhista para alguma população, né.
Letra D, incluir as policlínicas no sistema de saúde? Também não. Letra E, universalizar o acesso aos serviços de saúde. Então, com certeza, né? Para que a saúde fosse de caráter universal. Questão bem bestinha, né? Mas para vocês verem como é que cai aí nas questões. Essa outra aqui, da IBAD. Vamos ver, ó, o projeto da reforma sanitária que desponta no Brasil a partir de meados dos anos 1980, buscou atender principalmente aos interesses dos planos privados de saúde que objetivavam atender de forma universal as demandas populacionais? Nunca, né? Letra B, aos esquemas corporativos das empresas de saúde pública e privada? Também não. Letra C, as necessidades das classes subalternas e, ao mesmo tempo, denunciar os interesses das grandes empresas privadas e das multinacionais da área da saúde. Então, essa aqui é o nosso gabarito, né? Sim, queria principalmente atender a necessidade daquelas pessoas que não tinham acesso à saúde, né? E também denunciar o interesse, porque existia, né, durante esse período da ditadura militar, um interesse, né, das grandes empresas privadas no âmbito da saúde aí. Então, era para denunciar também essa questão. Então, de forma geral, reivindicar, né, lutar contra todas as consequências, né, da ditadura militar, que trouxeram aí o aumento da desigualdade social, crise nos serviços públicos de transporte e de saúde que nós vimos aí anteriormente. Letra D, a democratização da política nacional da assistência, não, né, nada a ver. E letra E, as demandas do setor corporativo, dos médicos e profissionais da área da saúde, nada a ver também. Gabarito dessa questão, letra C, tá? Vixe, voltou aqui, pessoal. Calma. Vimos acho que essa daqui, FCC. Um dos fundamentos centrais do Sistema Único de Saúde está contido no projeto da reforma sanitária e refere-se à separação do sistema em dois setores. Então já está errado, né? Nós tínhamos esses dois setores, mas o que a reforma queria era que tivesse só um, que é o que nós temos hoje, né? O Sistema Único de Saúde. Reatualização do modelo médico assistencial? Também não. Letra C, unificação dos serviços? Não. Letra D, universalidade do direito à saúde. Então, com certeza, gabarito aqui, ó, letra D. Letra E, medicalização da saúde, nada a ver. Outra questão aqui bem tranquila, né? Deixa eu ver se tem mais. Tem mais uma aqui. Essa da OCP. O movimento da reforma sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura. No início da década de 70, referindo-se ao conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde, com certeza. Esse processo teve como marco institucional nós vimos que foi o que, pessoal? A 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, só pelo primeiro espaço em branco, ó, já matamos a questão. Letra C, né? 8ª Conferência Nacional de Saúde. Mas vamos continuar. As propostas da reforma sanitária resultaram finalmente na universalidade do direito à saúde, oficializada com a Constituição Federal de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde. Questão aí bem tranquila também. Gabarito, letra C, tá? Então, essa foi nossa conversa de hoje. Espero que tenha ajudado no estudo de vocês, no entendimento, na apreensão do conteúdo, né? Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. E eu coloquei aqui também, como sempre tenho colocado, um lembrete, né? Porque eu fiz um canal no Telegram. Então, se você quiser ter acesso a mais conteúdo de forma mais frequente, né? Quiser ter uma maior proximidade, né, comigo para a gente debater mais questões por lá e mais assuntos, tá? Pode ficar à vontade e entrar aí no Telegram, tá? Então foi essa nossa conversa de hoje, pessoal. Valeu, espero vocês na próxima. Tchau, tchau.